Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E se quando você não tá afim de fazer sexo, ele fica de mau humor, fecha a cara? O que fazer? Essa é uma questão que eu já recebi relato tanto de homens quanto de mulheres, que o parceiro, a parceira, quando ele não está afim de fazer sexo, o outro fecha a cara, como se você tivesse a obrigação de fazer sexo sempre que o parceiro e a parceira quer, né? E daí você acaba se sentindo pressionado a fazer, porque senão vai ter aquele mau humor, né? Já aconteceu situação de falarem pra mim até que fica sem falar durante dias por causa disso. E daí você acaba se sentindo pressionado a fazer. E se você não faz e tem a força de falar um não, de não fazer algo que você não quer só para agradar o outro, que acontece, mesmo assim você tá numa situação muito chata, né? Porque, cansa, né? Você não poder fazer o que você quer, falar o que você pensa, o que você sente, sem que o outro faça um drama e toda essa situação, e é muito chato, né? E o que fazer, né? Primeira questão, que você não deve nunca fazer algo que você não quer só para agradar o outro. Isso é a máxima assim do amor próprio. Primeiro você tem que se amar para depois amar o outro. Então você nunca coloca o outro em primeiro lugar. É sempre você em primeiro lugar. E você nunca faça algo que vai te violar, né? Que vai te desrespeitar. Sempre eu falo que não é, quando eu falo se colocar em primeiro lugar, existe no relacionamento alguns momentos, algumas questões que a gente tem que se colocar, não se colocar em primeiro lugar acima do outro, mas existem concessões que nós precisamos fazer, né? Então, por exemplo, um relacionamento monogâmico, então o nosso combinado é que eu não vou me relacionar sexualmente com outras pessoas. Então, se eu me coloco em primeiro lugar, eu saio transando com todo mundo, mas como eu estou colocando o meu relacionamento em primeiro lugar, eu abro mão de me relacionar. Ok, isso é um combinado. Então, são concessões que acontecem durante a relação, tá? São combinados. Agora, você precisa sempre olhar se essa concessão é algo que te viola, que te fere ou não, tá? Porque até essa questão da monogamia, por exemplo, de repente, dependendo do grau de liberdade, do seu valor de liberdade, da sua necessidade de liberdade, pode ser que isso seja algo que viole os seus valores, tá? Como eu conheço pessoas que falam que só namoram se for uma relação aberta, senão a pessoa não vai namorar. Então sempre você tem que olhar quais são os seus valores e nunca ficar comparando você com os outros, sempre olhar os seus valores. E daí dentro dos seus valores você sempre tem que olhar se fazer isso te viola, te desrespeita ou não. Então você só vai fazer concessões que for pro bem da relação, que não te ferem. Quando você faz algo que você não quer, né, você não tá com vontade só para agradar, você está se ferindo, você está se violando, né? Você está colocando o outro em primeiro lugar, realizando a vontade do outro e não a sua, principalmente porque a gente vê que não é um relacionamento bacana. Por quê? Uma pessoa que te respeita, que te valoriza, se você não quer fazer sexo, ela não vai ficar de mau humor, ficar sem falar com você. Ela vai pegar e olhar pra você e tentar entender as suas questões e juntos buscar uma solução. Nunca te obrigar a fazer algo que você não tá bem. Então, o que é a questão? Baixa a libido? Vamos fazer uma experiência tântrica? Vamos aprender um curso de massagem tântrica? Vamos fazer uma massagem sensorial? Não precisa ser nem massagem genital, só massagem sensorial já aumenta a libido. Mas é que você está deprimido, Vamos olhar para isso, a pessoa vai estar do seu lado como parceiro, te apoiando, te ajudando. Ela nunca vai querer que você faça algo só para agradar ela, tá? Então, uma relação saudável, ela subentende isso. Então, se a pessoa tem esse comportamento que vai fechar a cara, vai ficar de mau humor, já tem que olhar para ele aí com olhos estranhos, né? E então, a primeira questão é se valorize
e se ponha em primeiro lugar e não faça nada que te fere, que te viole para agradar o outro. Essa é a primeira questão. Segunda questão, né? Uma vez que o outro está agindo com essa, vamos dizer, imaturidade, né? Que nem uma criança birrenta. Você não vai me dar o que eu quero, então eu também não vou falar mais com você. Então tô de mal, então isso. Que nem uma criança birrenta. Então você precisa, você não pode ignorar isso, tá? Você precisa ter uma conversa com essa pessoa e falar como que você se sente em relação a isso, para que vocês possam ter uma relação no nível mais maduro. E essa relação no nível mais maduro, ela nunca vai se dar se o outro fizer uma birra e daí você ceder para que o outro não birre, né? Daí você vai pro nível para atitude de infantil também, como ele está se violando. Então nunca baixar esse mesmo nível. Sempre vamos procurar elevar o nível da relação. Olha para isso. Realmente essa postura, né, ela acaba sendo uma postura infantil, mas é importante que a gente consiga colocar isso pro outro sem apontar o dedo, sem julgar. Então, eu falar pro outro, você está sendo infantil, você está sendo isso ou aquilo, não resolve as coisas. Como que eu faço para ter uma comunicação não violenta? Quando eu consigo olhar pro outro sem julgar, sem apontar, sem criticar e relatando a forma como eu me sinto em relação a essa postura, tá? Então, quando eu não estou com vontade de fazer sexo e você age assim, eu me sinto de tal forma. Então, você fala como você se sente e a partir disso, vocês desenvolvem o diálogo sem acusações, sem críticas, sem julgamentos, mas falando de si e falando do que você precisa, tá? Pedindo o que você precisa. Eu preciso me sentir respeitada, eu preciso me sentir apoiada, eu preciso me sentir cuidada. O que você precisa, né? Para se sentir bem. Então você tem que relatar o que você precisa para essa pessoa e através desse diálogo resolver essa questão, tá? Claro que, né, você só pode fazer a sua parte e você nunca pode mudar o outro. A gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Então você tem que olhar sempre se você está fazendo a sua parte, se você está cuidando direitinho de você. E se mesmo você conversando, você pedindo, a situação não muda, você sempre precisa olhar, né, para essa situação, porque a gente tem que aprender a soltar. Quando a gente está numa relação onde a gente já fez de tudo e o outro não respeita, né, o outro, ele nos fere, ele nos magoa, a gente está numa relação que não é saudável, a gente fica sendo ferida, né? É a situação que eu sempre falo do sapo na panela com água. Você põe o sapo numa panela com água e põe no fogão, você liga ali o fogo, a água vai esquentando, ele não pula. Sabe o que ele faz? Ele vai se adaptando, De repente a água começa a ferver, ele morre. Por quê? Ele não pulou quando ele podia. Ele foi fazendo tanta força para se adaptar, tanta força que ele foi perdendo as forças. E às vezes você está numa relação que daí você vai fazendo tanta força para se adaptar pela harmonia da relação, chega um momento que você perdeu as forças, você está morrendo, você está morta-viva nessa relação, você está se sacrificando. O que é sacrificar? É abrir mão da sua vida pela relação. Então você está se anulando, abrindo mão de tudo pela relação e você não tem mais força para pular, porque você já abriu mão de tanta coisa e agora você está sem forças, você perdeu a sua potência, às vezes você está até com depressão. Então você precisa olhar para isso e não se permitir ficar nessa situação. E se você não tem forças ainda, né, para dar o salto, mas você está viva, então se movimente para desenvolver essa força, tá? Como você pode se movimentar? Meditações tântricas, autoconhecimento, processo de coaching, assiste os vídeos da Samagra, enfim, né? Faça movimentos para você se fortalecer, para aumentar a sua autoestima, para aumentar o seu amor próprio, pensamentos fortalecedores, pensamentos que vão fazer com que você aumente a sua força
e não pensamentos que te enfraqueçam. Ah, eu não vou conseguir, eu não tenho força, ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Quando você, né, você age de acordo com aquilo que você pensa. Se você pensa que você não merece, que você não vale nada, enfim, quando você pensa isso, você tem atitudes exatamente da pessoa que você pensa que você é. Quando você tem pensamentos fortalecedores, que você começa a falar do valor que você tem, quando você começa a reconhecer as suas potências, você tem atitudes de uma pessoa que reconhece as suas potências e os seus valores, tá? Então, olhar muito para isso, tem um vídeo no meu canal chamado Me Sinto Insegura, que eu falo bem sobre isso. Você se passa por uma situação onde você está insegura, você pode ter pensamentos onde você vai se sentir mais insegura, ou pensamentos que você vai aumentar a sua autoestima, e apesar daquele sentimento de insegurança vir, você consegue superar a sua insegurança. Então, trabalhar os seus pensamentos. Mas olhe para isso e nunca se viole, nunca faça algo que passa dos seus limites em prol de uma relação. Desenvolva o amor próprio, se ame e se aceite sempre em primeiro lugar. Você em primeiro lugar, tá bom? É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre relacionamento, sexualidade, tantra, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo essa questão. Gratidão e até mais!